Graça e paz, amados irmãos, boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo Instagram. Estamos aqui para dar início a mais um culto online, aonde eu creio que o Senhor falará com cada um de nós. Amém, amados irmãos? Dentre alguns instantes nós já estaremos também iniciando a transmissão pelo Facebook. Estamos só solucionando aqui alguns probleminhas técnicos, mas já estaremos online também pelo Facebook. Eu gostaria, se possível, você estar comunicando os seus amigos e familiares que neste momento nós já iniciamos o nosso culto online. Amém? Para assim nós podermos propagar ainda mais a palavra do Senhor nosso Deus. A paz aqui vai para o pastor Rodrigo, Raquel, Natércia, Renato, nosso irmão Éder, Álvaro. Deus abençoe, meu querido e amado irmão. Eu quero mandar aqui também, deixar registrado um abraço aos irmãos que nos enviaram mensagens diante da live do último culto na terça-feira. Nós não conseguimos cumprimentar e saudar todos os irmãos na live, mas gostaria de deixar um grande abraço ao nosso irmão João, a nossa irmã Sueli, esses irmãos que nos cumprimentaram, nosso irmão Zé Pedro, Marli, que também mandaram a paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Bom, antes de iniciarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma breve oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça neste momento e vamos agradecer ao Pai antes de iniciarmos mais um culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Senhor e eterno Deus, nós queremos te agradecer nessa noite por essa rica e grandiosa oportunidade que o Senhor nos dá de ministrarmos e ser ministrados pela sua palavra. Que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Que essa palavra venha alcançar, Pai, os perdidos, os fracos na fé. Que eles possam encontrar o único e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis aqui nessa noite, Pai, seus filhos e filhas e a tua palavra, que venha de encontro às necessidades e precisão da nossa alma, do nosso espírito, que venhamos ser tratados, porque ela é digna de toda a aceitação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta do Senhor? É o que nós vamos refletir nessa noite. Alguns tópicos, alguns pontos acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus
os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Irmãos, a maior esperança da qual um cristão ele tem no seu coração é acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. A maior esperança que nós temos é um dia poder nos encontrarmos com aquele que nos criou e nos formou. Amados, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 12, diz que nós devemos aguardar e apressar e desejar o quê? O dia da vinda do nosso Senhor. Nós aguardamos, nos apressamos em nos organizar a nossa vida, organizar a nossa bagagem espiritual para um dia podermos nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Temos que ter esse desejo no nosso coração de nos encontrarmos com o Senhor. Sabe, há um ditado que diz o seguinte, que frustre-se todos os planos humanos, mas que se concretize todos os sonhos do nosso Deus para a nossa vida. E essa é uma realidade. O maior sonho de Deus não foi criar o homem para viver isolado dele. Deus criou o homem antes para ter um relacionamento próximo com o homem. E dentro do que nós vamos tratar nessa noite, de fato todo cristão verdadeiro anseia pelo dia em que Jesus arrebatará a sua igreja para estar com ele para todo sempre. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aqui. Irmãos, diz que Jesus virá para os que amam a sua vinda. E não será para a tristeza daqueles que o amam, mas para a alegria. Agora você fica imaginando aqueles que não amam o Senhor. Porque há pessoas que verdadeiramente não amam o Senhor. Há pessoas que verdadeiramente não se desprendem de coisas terrenas para se conectar com as coisas celestiais e através disso desenvolver um sentimento de amor puro por Deus. Então, Paulo diz uma coisa maravilhosa aqui, que o Senhor nosso Deus virá para os que amam a sua volta. Irmãos, eu quero aqui agradecer a presença do meu amigo Levi. Fiz o convite a ele para estar hoje nos acompanhando. Muito obrigado, Levi, que Deus possa abençoar você e a sua família.
Mas, voltando aqui para a palavra, nós vemos Jesus nos ensinando muitas coisas acerca da vinda do Filho do Deus vivo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que no reino dos céus não se entra a carne e o sangue. Apóstolo Paulo nos ensinou isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios 15, versículo de número 50. Primeira Coríntios 15, 50 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, o que o apóstolo Paulo quis dizer acerca de a carne e o sangue não herdar o reino dos céus? Eu gostaria que você agora abrisse comigo lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Filipenses 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amados, a Bíblia nos ensina então que no momento do arrebatamento, os nossos corpos serão transformados. Assim como o nosso corpo terreno não pode herdar o reino de Deus, não pode herdar o reino dos céus, tudo aquilo que nós temos nessa terra também não herdará o reino dos céus. O que eu quero dizer acerca disso são as coisas terrenas, as coisas passageiras da qual nos cerca. Por exemplo, o nosso dinheiro não herdará o reino dos céus. Os nossos bens não poderão herdar o reino dos céus. As nossas roupas, nada disso nós iremos levar para o reino dos céus. Porque todas essas coisas são terrenas, são coisas materiais. Gostaria de dizer que agora nós estamos também online pelo Facebook. Se você assim também puder estar compartilhando com os seus amigos, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, sinta-se à vontade em compartilhar a palavra do Senhor. Mas como nós vimos aqui na palavra do Senhor nosso Deus, a carne não herdará o reino dos céus. E eu gostaria de dizer uma coisa em relação a isso. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança do Senhor. O corpo de Adão
não conheceria jamais a doença. O corpo de Adão jamais conheceria a morte. O corpo de Adão foi criado para não conhecer o pecado. Porém, dentro do livre-arbítrio do qual Adão teve, ele não soube administrar, equilibrar-se a sua vida no reino celestial. Ele entrou no momento aonde a sua vida se desequilibrou, aonde a sua carne foi aguçada. Por que que o diabo então tentou primeiro a mulher? Porque o diabo precisava de uma evidência para que Adão passasse a crer na palavra do diabo. Eva foi usada apenas como uma evidência, como uma prova de que nada aconteceria. Porém, Adão se esqueceu de que a ordem e o peso da responsabilidade não estava sobre Eva. A ordem foi dada para Adão. E o diabo, nessa sua inteligência maligna, ao tentar primeiramente a mulher, e agora, por consequência, a mulher chegar diante de Adão e dizer: olha, eu tive um bate-papo lá e a serpente me deu do fruto. Adão, olha aqui o fruto, mas mulher, você está tocando no fruto. Não, mas eu já até comi. Ela me disse que a partir do momento que eu comeria desse fruto, que eu tomasse e comesse, eu seria igual ao Senhor, sabendo do bem e do mal. O Senhor disse que no dia, Adão, que nós comêssemos, nós morreríamos. E eu toquei, e eu comi. E sabe de uma coisa, Adão? Eu não estou morta. Amados, a partir disso daqui, o homem pega e avalia. Eva não está morta. Tocou, comeu, e dentro dessa evidência que Adão teve de não ver a sua mulher naquele instante provar da morte, ele também toma e come do fruto. Adão havia sido criado conforme a graça, o corpo celeste, digamos assim. Adão tinha doutrina celestial no seu corpo, no seu corpo, ele não conhecia o pecado. O seu corpo, momentos antes desse fato, o seu corpo ele era incorruptível. A natureza do mal não fazia parte do corpo do homem. E a partir dali, e a partir dali, o homem passou a sofrer as consequências do pecado. Desculpa, amados, a garganta secou um pouquinho. O homem passa a viver agora com o peso do pecado sobre o seu corpo. E agora esse corpo, ele é destituído do reino, colocado para o lado de fora. E aí, a partir de agora, o homem passa a ter inúmeras coisas para afastá-lo da graça e do poder de Deus. O diabo agora passa a utilizar de N distrações para desconectar o homem da graça de Deus. Nós vimos que o homem foi desconectado pelo pecado. E agora, para que o diabo continue agindo sobre as nossas gerações, ele vai fazer a mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitas coisas neste mundo que têm tirado as pessoas da presença de Deus. E infelizmente, nós precisamos nos desconectar deste mundo. Porque aquele que nos criou deseja encontrar a cada um de nós no reino dos céus. Amados, e a situação aqui é muito séria em relação a estar preso às coisas deste mundo.
Lá em Gênesis capítulo de número 19, versículo 15, Gênesis 19, 15, conta a história de uma família que estava muito presa às coisas do mundo, estava muito presa às coisas terrenas. Deus pega e fala que vai destruir a Sodoma e Gomorra, e Ló e a sua família não quiseram se desconectar e se desprender de Sodoma e Gomorra, porque já estavam habituados com aqueles pecados cometidos e estavam acostumados a ver tantas tragédias e tantas coisas no meio do povo. E Deus passou-se a sentir incomodado com aquele povo. E o Senhor disse que iria vir para destruir aquela cidade. Mas, mediante a oração de Abraão por Ló, que era seu sobrinho, o Senhor pega e resolve intervir para salvar aquela família. E quando o Senhor envia os seus mensageiros para avisar eles que eles precisavam sair de Sodoma e Gomorra, que o Senhor haveria de destruir, diz a palavra que Ló estava devagar demais. Gênesis 19, 15 diz a palavra do Senhor: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Meu irmão, Ló e a sua família já sabia que a cidade ia ser destruída, mas ainda assim estavam devagar em se desprender dos laços que tinham com aquela cidade. Agora, eu gostaria que você parasse para refletir no que é que muitas pessoas têm vivido presa ao ponto de não conseguir chegar ao trono da graça, chegar à presença do Todo-Poderoso. Quantas coisas o diabo tem utilizado para tirar o foco e a atenção do povo de Deus. Amados, eu gostaria de te dizer uma coisa. Deus nos criou e nos formou para ter relacionamento conosco. E nada nessa terra pode nos separar do amor do nosso Deus. Queridos, vamos dar continuidade aqui. O corpo do homem, então, no Éden, antes era incorruptível, antes da queda. E agora, a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, diz que assim como por um homem entrou o pecado, todos pecaram, e agora corre um risco. Que risco é esse? Morte. A morte entrou por um homem. Mas eu quero te apresentar uma promessa de glória para a minha vida e para a sua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 21. 1 Coríntios 15, 21. Primeira Coríntios 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 21, nos traz uma palavra de ânimo. Que nós agora não devemos andar segundo o curso deste mundo. Porque se nós andarmos segundo Adão, saiba de uma coisa, é morte.
Saiba de uma coisa, é viver pela prática prazerosa no pecado. Agora, viver em Cristo Jesus é saber que nós temos direito a sermos vivificados, temos direito legal pelo Pai de termos a nossa vida transformada. Deixa eu te dizer uma coisa, quando cada um de nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo Jesus, saiba de uma coisa, quem é avivado é o nosso espírito, porém a nossa carne passará a lutar contra o espírito que está dentro de nós. E essa guerra, ambos vão se opor a todo momento. Por quê? Você no seu espírito vai dizer, agora eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou buscar a vontade de Deus. E a carne por outro lado pesa, dizendo, olha, você pode orar amanhã, pode orar mais tarde, você pode consagrar outro dia, você pode ler um pouquinho menos da palavra. E aí é aonde nós precisamos equilibrar a nossa vida espiritual. É aonde nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, o reino da sua luz. Aonde agora, meus amados irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso não quer dizer que o homem para de pecar. Mas agora o homem trava uma luta contra o pecado. O homem já não tem mais prazer naquela prática pecaminosa, mas antes ele luta contra os seus vícios, contra o pecado, porque agora ele compreende que ele precisa viver como um filho amado e eleito de Deus no reino dos céus. E Jesus Cristo nos ensinou também na sua palavra. Estamos falando acerca da vinda do Senhor. Ele nos ensinou também na sua palavra que ele vai voltar em um momento em que ninguém espera. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 24. Vou falar os versículos um pouquinho mais devagar para que todos os nossos irmãos possam acompanhar. Mateus 24, Mateus 24, versículo 37. Mateus 24, versículo 37 ao 42 e depois o 44. Mateus 24, 37 ao 42 e 44. Amém? Obrigado pelos irmãos que estão colocando aí as passagens para que os demais irmãos possam estar acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos, versículo 44, também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmãos, Jesus vai voltar no momento em que ninguém está esperando. E será, diz a palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que será como nos dias de Noé, aonde o povo comprava, aonde o povo vendia, aonde o povo casava-se, dava-se em casamento. A vinda do Senhor também será da mesma forma. Vai ser como um dia natural para alguns, vai sair, vai fazer uma compra, vai passear, mas meu irmão,
saiba de uma coisa, Ele virá. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3 e 4. 2 Pedro, quero mandar aqui um abraço ao pastor Lucas Medrado, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3 e 4. Segunda Pedro, versículo de número 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amados, nos últimos tempos, alguns de nós temos escutado acerca dessas coisas. O Senhor diz que viria, aonde que está o Senhor? Olha o povo que está passando, olha o que o povo está sofrendo, olha o que está acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele virá. As pessoas podem te perguntar: aonde está o seu Deus? E aí dizia um louvor que nós cantávamos antigamente: onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu e também no meu coração. Mas as pessoas não estão se apercebendo de alguns sinais dos quais o Senhor já tem nos dado nesses últimos dias. Alguns estão achando que essa tal pandemia é algo que poderia acontecer sem ser um alerta de Deus para nós. Eu gostaria já de deixar aqui um convite a vocês, amigos, familiares, irmãos que estão aí nas redes sociais nos seguindo, um convite para na próxima sexta-feira, às 8 horas, nós vamos estar trazendo um estudo maravilhoso acerca dos últimos acontecimentos dentro da palavra do Senhor e dentro do contexto do que nós estamos vivendo. Então não perca, na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos iniciar uma série de estudos dentro do Apocalipse com os acontecimentos que nós estamos vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa: será que essa doença foi apenas uma criação para favorecer a uns, a prejudicar a outros? Será que essa doença foi um vírus que foi desenvolvido? Quem o desenvolveu? Com qual propósito? E vou falar a respeito de alguns projetos de lei que já estão sendo encaminhados para que algumas coisas já se aconteçam, não no Brasil apenas, mas nos 4 cantos dessa terra. Vou guardar essas quentinhas aí para a próxima sexta-feira às 8 horas. Não perca, convide o seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho para escutar acerca da volta do Senhor com os fatos da Bíblia sendo comparado com os fatos do que nós estamos vivendo. Amém? Então não perca, na próxima sexta-feira vai ser um estudo maravilhoso. Já vou soltar aqui um ponto de introdução, vou voltar para a palavra. Mas na próxima sexta-feira nós vamos falar a respeito de uma tecnologia que já está em teste no Brasil e já começaram a haver bons resultados com essa tecnologia em uma cidade brasileira. E logo mais
E alguns países lá fora já estão utilizando dessa tecnologia. E logo mais, nos 4 cantos dessa terra, vão utilizar dessa tecnologia. Aí alguns podem estar pensando, é o Monex, é o chip. Não é o chip. O chip faz parte de uma dessas tecnologias que nós podemos abordar nas próximas sexta-feira. Mas já há uma tecnologia aí espalhada em alguns países, inclusive em uma cidade brasileira. E dentro de pouco espaço de tempo, já estão programando para que essa tecnologia se espalhe nos 4 cantos da terra. E deixa eu te dizer uma coisa, essa tecnologia virá para favorecer totalmente o anticristo. Ok? Vamos voltar para a palavra, mas eu conto com a sua presença e conto com o seu compartilhar para outras pessoas poderem ter acesso a essas informações acerca da volta do Senhor. Amém? Vamos voltar para a palavra? Então aqui Pedro, ele diz uma coisa maravilhosa, que os escarnecedores andarão segundo as suas concupiscências, se perguntando, aonde está o Deus que nos fez promessas? Aonde está o Deus que prometeu o céu? Aonde está o Deus que promete a cura? Aonde está o Deus que promete a salvação? Mas acontece uma coisa. Versículo de número 5 diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Amados, a primeira coisa que nós falamos aqui é que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Segunda coisa, Jesus vai voltar no momento em que ninguém espera. Terceira coisa, e essa daqui soa como um alarme para cada um de nós. A volta de Cristo vai pegar muitos cristãos, infelizmente, despreparados para a volta do Senhor nosso Deus. Vou dizer de novo, a volta de Cristo vai pegar, infelizmente, muitos cristãos despreparados para a volta do Senhor. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 ao 13. Mateus 25, de 1 a 13. Obrigado, meu amado irmão Paulo Henrique Moraes. Deus abençoe você, a igreja, a família e todo o ministério. Desde já, mando abraço para o vosso pastor Douglas. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Irmão Éder, Deus abençoe você também, meu querido. Amém? Diz assim o texto, Mateus, capítulo de número 25, versículo de 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite,
porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, assim como a passagem que nós citamos aqui a respeito de Noé, a mesma coisa acontece aqui. As portas um dia vão se fechar. Alguns estudiosos declaram que Noé chegou a pregar por 120 anos. 120 anos, vamos dizer, não é 120 dias. É tempo suficiente e até de sobra para que o homem tenha um verdadeiro encontro com Deus e desenvolva com Ele um relacionamento e seja um ganhador de almas para granjearmos um dia aquilo que o Senhor nos prometeu no reino do céu, galardão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é somente ganhar almas para o reino dos céus, não é somente realizarmos obras, mas é zelarmos da nossa vida particular com o Senhor. Porque dentro desse texto que nós acabamos de ler, as 10 virgens representam a igreja. 2 grupos totalmente distintos. Metade estava preparado e metade não estava muito bem preparado. Ambos, tanto as loucas quanto as prudentes, tinham o conhecimento de que o noivo viria. Mas a diferença está no quê? Como a minha vida está para receber a presença do noivo. As pessoas não estavam dando crédito no tempo de Noé pela sua pregação. E a cada dia, Noé ia edificar ali a construção da arca para entrar ele, a sua família e os animais. Mas não deixava de pregar a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você é que além de você edificar a sua família dentro do projeto de Deus que é a arca, jamais deixe de pregar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Acontece uma coisa aqui. Além de cada um ter essa responsabilidade de cuidar da sua própria lâmpada, a salvação é a mesma coisa, ela é individual. E você sabe o que vai acontecer? É que aquelas loucas conheciam, sabiam daquele ritual de se encontrar com o noivo. Porém, o fato de estar despreparado, desprovido do azeite, da graça, do poder de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, das obras de Deus manifestas em nós e manifestarmos as obras de Deus, foram pegos de surpresa. E o pior de tudo, infelizmente, despreparadas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Infelizmente, haverá pessoas que mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de uma congregação, não vão conseguir adentrar o reino dos céus, e isso é palavra de Deus. Não é o desejo de Deus que você se perca, mas saiba de uma coisa, de que lado e de que grupo você faz parte. Do lado do grupo das prudentes ou do lado das loucas nécias. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo de número 7.
E eu quero que você entenda que não é só o que eu faço para Deus que vai me salvar, que vai me dar garantia de salvação. Não é só o que eu realizo na minha igreja, na minha congregação. Não é só o que eu faço diante das pessoas. Mas eu gostaria que você parasse para avaliar o que acontece dentro dos critérios de julgamento do nosso Deus. Olha só, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21. Irmão Jorge está aqui nos acompanhando. Esse irmão mora aqui pertinho de casa. Só mora lá no Chile. Muito obrigado, Jorge. Um abraço, meu querido, a você e a sua família. E que Deus venha te abençoar e te usar aí no seu país, no Chile, poderosamente. Mateus capítulo de número 7, versículo 21. Quem entra no reino dos céus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, vós de mim que praticais a iniquidade. Meu amado, dentro desses versículos que nós acabamos de ler, não é só a obra que nós fazemos como povo de Deus, não é só orar pelos enfermos, não é só pregarmos a palavra, manifestarmos a cura de Cristo, manifestarmos da autoridade de Deus e repreendermos demônios, que vá nos garantir lugar no reino dos céus. Se nós não fizermos a vontade de Deus que está no céu, tudo isso não vai nos garantir lugar no reino de Deus. Pastor, então o que é que nos garante lugar no reino de Deus? Somente os perfeitos? Deixa eu te dizer uma coisa. Não há pessoas perfeitas para entrar no reino dos céus. Eu quero te dizer uma coisa muito séria a respeito disso. Porque nos céus só se chegará aqueles... Pastor, mas o senhor disse que não entram os perfeitos. Não, não entram os perfeitos. Entram aqueles que desejam aperfeiçoamento constante na sua vida. Lembra-se, no último culto que nós tivemos aqui na terça-feira às 8 horas, nós ministramos acerca de soldado, um bom soldado de Cristo. E lembra que nós falamos a respeito disso, que um soldado, ele, além de ter feito tudo, ele tem uma obrigação: ficar firme. E é essa orientação do apóstolo Paulo lá atrás. E havendo feito tudo, ficai, pois, firme. É a mesma orientação que nós temos para esses últimos dias. Havendo feito tudo, meu irmão, havendo se consagrado, havendo buscado, havendo, ter pregado a palavra de Deus, ter evangelizado, feito tudo isso, fica firme e constante na presença de Deus. Não seja uma pessoa inconstante na presença de Deus. Seja firme, em nome de Jesus. Mas nem todo aquele que diz Senhor, nem todo aquele que manifesta do poder, da graça do Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que antes faz a vontade do Pai. E aí o Senhor diz que repreende-os e os põe para o lado de fora, porque há ainda prática de iniquidade. E essa prática de iniquidade, meu irmão, não é um pecado ali apenas, mas é uma prática
constante, algo que ainda não foi sanado, um problema que ainda está naquela carne contaminada, naquele sangue contaminado. Voltamos lá para o princípio, Adão. Carne e sangue contaminados não herdarão o reino dos céus. E aí nós temos uma necessidade: nascer de novo. Todo dia, cada um de nós temos que nascer de novo. Nascermos para o reino de Deus. Nascer nas nossas decisões para o reino de Deus. A cada situação da nossa vida, precisamos tomar e executar como novos nascidos para o reino de Deus. E um dia podemos declarar como o apóstolo Paulo declarou: não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Então, já vou encerrar aqui, já estou perto de encerrar. É uma hora triste para nós, temos que encerrar mais uma transmissão, temos que encerrar mais um culto. Mas eu gostaria de fazer ainda aqui algumas considerações. A graça salvadora de Cristo, ou seja, esse azeite que faltou para aquelas nécias, ela é pessoal. A graça salvadora de Cristo, ela é individual e intransferível. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro no tempo de escola, um dia, que eu havia bagunçado pouco, né? E naquele dia havia desobedecido o professor, feito aquela bagunça toda na sala de aula, e fui conduzido à diretoria da escola. O colégio de frente à casa dos meus pais, e eu estava lá na diretoria, e meus amados irmãos, de repente começou uma chuva muito forte. Raios, trovões, chuva, aquela coisa que parecia o fim do mundo. E no meio daquele vendaval todo, algumas telhas do colégio começou a ser destelhadas. Algumas casas circunvizinhas também começou a voar os seus telhados. E ali eu comecei a entrar num estado de desespero na sala da diretoria. Porque eu pensei comigo: meu Deus do céu, o Senhor Jesus Cristo está voltando agora. E eu acabei de aprontar, de desobedecer, estou aqui na diretoria e olha os sinais de Deus aí no céu. Eu falei: eu vou ligar para casa, porque se mamãe ainda atender o telefone e estiver lá, significa que Deus ainda não voltou. Eu vou ligar para minha mãe. Irmão, liguei lá em casa, ninguém atendeu. Liguei na casa da minha avó, ninguém atendeu. E aí, alguns meninos no meio ali do desespero de cair o telhado do colégio, começou a voar aquela situação toda. Os meninos fugiram, se esconderam, que ninguém sabia dizer onde. E aí, eu dentro da sala da diretora, chega uma voz de uma professora dizendo: olha, já sumiu 5 alunos. Falei: meu Deus do céu. Sumiu 5. Não consigo encontrar com a mamãe. Ah, Jesus voltou. E agora? E muitas vezes, ainda quando criança, brincava: ah, mamãe, se um dia a gente desobedeceu, aprontar e o Senhor voltar naquele momento, nós vamos agarrar a senhora pela saia, nós vamos agarrar. E a minha mãe dizia: a saia fica na mão, meu filho, porque eu vou subir, porque nada do que é terreno, nada do que é material poderá herdar no reino dos céus. E o que eu quero dizer para você, através dessa ilustração, é que há pessoas que querem fazer parâmetros acerca da graça, acerca da sua vida com Deus. Existem pessoas que avaliam a sua vida e não conseguem desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, ao ponto de querer avaliar aqueles que buscam mais a presença, aqueles que estão mais próximos do Senhor, para ver se consegue pegar uma transferência ali. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu não posso buscar Deus por você. A minha mãe não pode me salvar, o meu pai não pode me salvar, os meus irmãos não podem me salvar, não posso salvar nem sequer o meu filho. A graça salvadora,
ela é algo intransferível. Salvação, ela é individual. E a graça de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, ela está disponível a cada um de nós. E eu digo uma coisa para você, igualmente a todas as pessoas, as mesmas oportunidades que eu tive na vida de poder estar onde eu estou ministrando a palavra de Deus, tenha certeza, você também tem essa oportunidade. A mesma oportunidade que pregadores tiveram, evangelistas tiveram, entre tantos outros missionários que nós conhecemos, que foram grandemente usados na presença de Deus. Saiba de uma coisa, a mesma oportunidade que eles tiveram, eu e você também temos, de pregar o evangelho, manifestarmos a graça e o poder de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar um dia em que tudo isso que eu estou pregando será intransferível. Não vai ter como você pegar e ligar como eu estava querendo ligar para minha mãe. Mamãe, Deus já voltou? Ligar para o pastor, pastor, o senhor ainda está aí, pastor? Meu irmão, aquelas loucas fizeram isso. Chegaram diante das prudentes e queriam tentar tomar delas aquela graça, tomar delas aquela, digamos aqui, obras. Queriam realizar o que não tinham realizado, porque estava despreparado e agora chegou o momento de se apresentar diante do Senhor. Irmão, ninguém poderá ajudar o outro a se salvar no dia da vinda do Senhor. Eu não posso ajudar você que está aí do outro lado naquele grande dia. Nós podemos te ajudar hoje, te orientando pela palavra, pelo poder que é em Cristo Jesus. Nós podemos ajudar uns aos outros, podemos ministrar sobre a graça, sobre o poder, sobre o ministério, sobre diversas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, naquele grande dia não haverá nada em que eu e você possa fazer pelas pessoas ou até mesmo por você mesmo. Por isso, nós devemos estar preparados hoje para a vinda do Senhor. Novamente eu te pergunto como tema dessa mensagem, você está preparado para a vinda do Senhor? Sabe, Deus ainda tem azeite para distribuir a cada um de nós. E eu quero te perguntar, o que você tem feito com o azeite que Deus tem te dado a cada culto? O que você faz com o azeite da terça, da sexta, do domingo? O que você tem feito com esse azeite? E é isso que você um dia vai precisar levar. É essa porção de azeite que naquele dia talvez vá te fazer falta e essa falta te colocará, infelizmente, do lado de fora. Por isso, não queira você ser pego de surpresa. Deus hoje tem azeite para você. Deus hoje tem azeite para a sua família. Deus hoje tem azeite para a sua casa. Basta você tomar a sua porção, fazer um bom depósito e percorrer o caminho até o fim. Amados, eu já vou encerrar aqui, mas vou fazer aqui últimas considerações para encerrarmos. O Senhor Jesus Cristo virá um dia para buscar também uma igreja irrepreensível, ou seja, uma igreja que não tem motivos para ser repreendida. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Amados irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, dentro de 1 minuto essa live ela vai se encerrar e nós vamos reiniciar, amém? Não se preocupe, se caso cair aí, nós vamos reiniciar e pedimos que vocês entrem novamente, ok? Então, abra sua Bíblia
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos retomando aí a live no Instagram, amém? Eu vou ler novamente o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o Senhor Jesus Cristo voltará. E nós vemos pela sua palavra que nós precisamos receber uma porção de Deus para que seja santificado o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta apenas em um momento de jejum você estar ali achando que já está santificado o seu espírito e o seu corpo, porém a alma, o pensamento está longe. Saiba de uma coisa, que tudo que você for fazer para o reino de Deus, você precisa envolver essas três coisas: espírito, alma e corpo. Não se envolva com as coisas de Deus apenas com o corpo presente, porque isso não trará resultados para você, para a sua vida. Mas antes, entre diante da presença de Deus, primeiramente com o teu espírito, com a tua alma e com o teu corpo. E assim, cada um de nós viveremos resultados das quais a palavra de Deus nos promete. Para encerrarmos, eu gostaria de ler agora em Efésios, para encerrarmos lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 27. Efésios 5, Efésios 5, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Que você, cada um de nós como indivíduo, precisamos nos apresentar ao Senhor nessas condições. Precisamos nos apresentar ao Senhor como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sabe, sem imperfeições. Essas imperfeições aqui, mácula, ruga, não fique você pensando que é no corpo, não vai esticar lá o pé de galinha, pronto, não, o pastor disse não pode ter isso aqui, essa mancha, esse negócio, não é no nosso corpo físico. Isso está relacionado ao nosso ser espiritual. Sem, sabe, um espírito abatido por fazer a obra, com expressões marcadas, sabe, por
tantas coisas que nós vivenciamos marcadas por tristeza, fazer a obra com pesar, e isso gera manchas, máculas, rugas. O pecado faz isso. O pecado praticado com consciência, sem arrependimento. A palavra do Senhor diz que aquele que peca, e quando ele confessa ao Senhor, ele alcança misericórdia. Porém, aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. É a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Mas eu gostaria que você guardasse isso, que a volta de Cristo tem que ser a nossa maior esperança, e que possamos nos esforçar e nos desprender dessas coisas do mundo e buscar o Senhor como prioridade na nossa vida. Amém? Eu deixo aqui essa palavra ao seu coração e gostaria de contar com a sua ajuda em poder compartilhar dessa palavra aos seus amigos, aos seus familiares. Irmãos, no domingo nós vamos ter um culto abençoado por Deus, aonde nós vamos ter uma palavra totalmente voltada para a família. E eu gostaria de poder contar com a sua participação, através de você não somente receber essa palavra, mas poder compartilhar a mais pessoas a palavra de Deus. Nos ajude nesse processo, digamos, de evangelização e conscientização de que o Rei breve virá. Amém? Eu gostaria de assim, então, fazer uma última consideração. Já vou fechar aqui, irmão, senão a gente volta a pregar. Eu gostaria de que você pudesse nos acompanhar todos os cultos. Não se esqueça, temos um compromisso aqui marcado. Na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos trazer um estudo a respeito do que tem acontecido na face da terra, dos 4 cantos dessa terra, além de coronavírus, além desse vírus que se espalhou e que de certa forma tem se tornado um caos. Nós vamos falar a respeito de outras coisas que já estão acontecendo no mundo. Nós vamos falar, e tudo isso nós vamos desvendar através da palavra de Deus. Amém? Nós vamos falar a respeito da palavra do Senhor, profecias que já estão se cumprindo, e vamos apresentar fatos da nossa história, do que está acontecendo nos 4 cantos dessa terra. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por este momento de estudo da palavra do Senhor. Meu Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite por essas pessoas maravilhosas, por lares que assim permitiram a sua palavra durante este momento chegar até a sua casa. Senhor, quero te agradecer e peço que o Senhor venha abençoar cada vez mais os seus filhos e filhas, que nós possamos crescer e ser santificado em Cristo nosso Deus, no Espírito, na alma e no corpo, para que um dia nós possamos nos encontrar nos ares e sermos transformados, pois aprendemos e vimos nessa noite: carne e sangue não herdarão o reino dos céus, mas teremos um corpo incorruptível, transformado nos ares, a nos encontrar com o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por tudo e por todos, que nós venhamos ter uma noite coberta pela tua graça e abençoada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, não perca, na próxima sexta-feira, esse estudo a respeito dos fatos que têm acontecido no mundo dentro da palavra de Deus. Amém? Então não perca essa oportunidade de você poder mandar para os seus vizinhos, compartilhar com seus amigos, colegas de serviço. Nós vamos aprender acerca da vinda do Senhor e os fatos que já se têm acontecido nos 4 cantos dessa terra. Que Deus possa abençoar a sua vida,
a sua casa e a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Infelizmente, temos que nos despedir mais uma vez de mais um culto. Mas não perca, domingo, às 6 horas, nós vamos ter um culto especial. Culto voltado para a família cristã. E se você tem algum parente, algum familiar, não se esqueça, compartilhe para nós podermos apregoar o Evangelho do Senhor ante a tempo, este a tempo e fora de tempo. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos vocês.